A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor. Quem vos cumprimenta aqui é a pastora Nadir. Hoje eu quero abordar um tema muito interessante que vai abrir mais uma vez os nossos olhos, meu e os seus, estiverem fechados. Glória a Deus, nós estaremos falando sobre o espírito da vanglória, competição dentro das igrejas que nós temos visto por aí. Para você fugir dessas coisas e aprender a servir o Criador melhor. Também quero fazer um cumprimento sobre o jejum, amados. No outro vídeo nós falamos, no último vídeo que nós postamos, sobre o jejum. E muita gente está a nos perguntar, os que tomam remédio, não é? Como é que pode fazer? Irmãos, você jejuando não pode tomar remédio. Você que está em tratamento, que toma remédio para pressão, seja lá para o que for, você não pode jejuar. Por quê? Remédios, se você vê na bula deles, eles têm muitos efeitos colaterais. E sem a comida e sem a bebida, esses efeitos colaterais nocivos não vão ser eliminados tão fácil. Pode prejudicar grandemente seu estômago e outras áreas do seu corpo. Há outras maneiras de buscar a Deus, o sacrifício de madrugada. Levante-se para louvar a Deus de madrugada. Porque no Salmo de número 22:3, amados, fala que Deus habita entre os louvores. Louvar a Deus é a clínica da alma, a sala de cirurgia. Ele responde nos louvores. Louva ele de madrugada, que equivale também ao jejum. É o equivalente ao jejum. Busque a Deus de outras maneiras. Tem muitas maneiras de buscar o Senhor. As grávidas também, as que amamentam, procura fazer consagrações somente pela manhã, com louvores, adoração. Porque o Senhor fala, buscai-me e vivei, buscai-me enquanto estou perto, enquanto se pode achar. Buscar a Deus é no jejum, na leitura da Bíblia é buscar a Deus. O jejum também é uma busca, é uma forma de buscar a Deus. Os louvores, então, nem se fala. A melhor forma de se envolver com Deus é louvar o seu nome, é adorá-lo. Não é? Agora, quem é vítima de bruxaria, feitiçaria, se tiver um esposo crente e a esposa está tomando remédio ou vice-versa, uma das partes precisa jejuar. Alguém da família que for cristão precisa estar jejuando. Porque tem demônio que só sai com oração em jejum, como nós explicamos no outro vídeo. Espero que tenha entendido, amados. Eu espero ajudar você nisso. Pode perguntar. Irmãos, eu quero falar também o que não tem nada a ver com o tema que nós vamos abordar agora, mas eu quero responder a quem está me perguntando sobre o jeans, sobre o pano jeans. Eu quero lhe dizer que você, antes de pensar em vaidade dessas coisas, usos e costumes, você veja a origem. Estude a origem dessas coisas. Que muitos dizem que é pecado, e fica essa confusão nas igrejas, não é pecado. O pano jeans, eu fiz um levantamento e descobri que ele foi fabricado para os trabalhadores americanos na roça. Ele não foi fabricado para vaidade ou por, glória a Deus, tendências de estilista, não. Glória a Deus. Veja a origem. A bota, por exemplo, a maquiagem, a origem dela é satânica. Ela foi produzida para diferenciar as prostitutas da dona de casa. Então você veja por aí. Procura a origem das coisas, não é? Para poder você não ficar cativo, preso a uma coisa que nem é pecado e você está achando que é. Como eu orei pelas meias calças, uma época que falaram que era pecado, gel no cabelo, me disseram que era pecado, e não é, nem meia calça, nem gel no cabelo, não é pecado. Agora, tudo que você fizer por vaidade, para se mostrar, se torna pecado. Eu não uso jeans
por vaidade. Eu uso pela praticidade que ele oferece. Não por vaidade. E outra, sou eu mesmo que confecciono minhas roupas, né? Então, eu não compro em loja, eu confecciono minhas roupas. Trabalhei muitos anos de costureira. Não costuro mais, mas eu trabalhei muitos anos. Então, eu não uso por vaidade. Você também não usa por vaidade. É claro que uma pessoa colocar aqueles jeans rasgados representa o espírito de miséria. Isso é vaidade, isso é tendência de estilista. E qualquer roupa que você usar por vaidade, para se mostrar que tem, para ostentar-se, Deus é contra a ostentação. E o legado da moda nem se fala, é um pecado mundano, horroroso. A nossa tendência tem que ser a de Jesus, nós temos que nos vestir com a grife de Jesus Cristo. Glória a Deus, com o que Ele prepara. Isso é ser elegante, né? Mas vamos ao tema interessante de hoje, que é: o Espírito Santo é competitivo? É o que nós vemos nas igrejas, amados irmãos. Competição entre os irmãos, qual Deus refuta no livro de Gálatas. Nós não podemos fazer a obra de Deus com o espírito do emulador. Competição é emulação. É pastores, um querendo ser maior do que o outro, é ministro de Deus, é ministra do Senhor, querendo se aparecer hoje em dia, nesses tempos, é na expulsão de demônios, é no uso dos dons espirituais. Nós vemos uma coisa horrorosa, uma obra de Satanás horrenda, a competição. Até na expulsão de demônios dentro da igreja, nós temos visto esta batalha, essa porfia. A Bíblia chama de porfia, de pelejas inúteis, ciúmes, porfias, invejas. Nós vemos dentro da igreja. Fuja dessas coisas. O Espírito de Deus é união, ele não pode competir com ele mesmo. Se o Espírito de Deus está em mim, está em ti, nós devemos ser unidos para um propósito, que é o de Deus. Para realizar sua obra, trabalhar para Ele na terra. Sobre o mesmo Espírito, há diversidade de ministérios, há diversidade de dons, há. Mas o Espírito é o mesmo. Deus me usa de modo diferente, usa. Usa você de um modo diferente, usa. Glória a Deus. Mas o propósito é o mesmo, o Espírito é o mesmo. A causa do Evangelho. Glória a Deus nas alturas. E nós vemos até a expulsão de demônio, essa malignidade de competição, de entrevista ao diabo, de se entrevista ao diabo. O diabo fala mais do que o pregador no microfone. É aí que está o erro e o engano. Jesus mandou entrevistar demônios? Ele não mandou. Ele perguntou o nome do diabo e ele respondeu dizendo que era uma legião. Porque, amados, o diabo é o pai da mentira. Ele foi homicida desde o princípio, disse Jesus aos seus discípulos, e nunca se firmou na verdade. Ele é um imitador barato de Deus. Ele é imitador e ele é competidor com Deus. Ele é competitivo. Ele quer competir com o Criador e ele adora esses assuntos e trabalha neles na vida do ministro de Deus, do obreiro. Se eu sou um obreiro de Deus, eu tenho que vigiar com estas coisas. Porque uma certa feita, eu e uma irmã estava dando lugar à profecia dentro da igreja. Quando nós congregávamos numa igreja, tinha uma irmã amiga minha que nós duas era a única que tinha visão dentro da igreja de profecia. Deus nos tomava e o dirigente pegava o microfone. Quando caía uma pessoa endemoniada na igreja, ele perguntava: quem está usando aquelas irmãs aqui? E o diabo dizia: sou eu. A irmã se abateu, essa irmã que era minha amiga se abateu, mudou de ministério. Eu fiquei. Porque eu sei quem eu tenho crido. Eu não saí, não. Eu fiquei. E o Senhor disse: minha filha, ele é o pai da mentira, ele está mentindo. É o meu espírito que está em ti.
Você vê o perigo? Como que um pastor entrevista o diabo perguntando se a sua ovelha é usada por ele? Ele vai dizer que sim, que ele é o pai da mentira. O diabo só responde na verdade quando o anjo do Senhor coloca a espada nas suas costas e obriga ele a dizer a verdade. Daí o perigo de entrevistar demônios. Ele quer ser Deus? Não é isso que o anticristo vai fazer? Vai se assentar no templo querendo ser Deus, querendo ser um Deus, falando como Deus? Glória a Deus. O diabo quer ser isso, amados irmãos. Vamos vigiar. É muita competição, eu sou mais usado, né? A minha igreja cresce mais, está aí no YouTube. Que é isso, irmãos? Isso é uma desgraça. Isso é obra de Satanás. Igreja superlotada. Quem é que envia as almas? Não é Jesus? Pelo trabalho do semeador que leva a semente andando e chorando debaixo de sol e chuva. Pastor quase não ganha almas. É as ovelhas que geram ovelhas. É as ovelhas que faz o convite para as almas vir para a igreja. E os pastores ficam com amostragem, pegando o microfone. Olha, o culto foi uma maravilha. Olha a igreja cheia. Isso é obra diabólica. Fuja dessas igrejas, irmão. Isso é o espírito do engano que está usando esse ministro que se diz de Deus. Porque todos nós somos obreiros, ministras e ministros. Vamos tirar agora os crachás de pastor, pastora, porque todos nós somos obreiros. E tem muita serpente rastejando na seara do Senhor. E os obreiros devem abrirem os seus olhos e saber que isso é o espírito do engano. Homens trazendo a glória de Deus para si. O Senhor diz no livro: daí a minha glória, não daria a outrem, nem o meu louvor às imagens de escultura. Nós temos que trazer para dentro da igreja a glória para Cristo, não para nós mesmos. Como é, irmãos, que eu pego o microfone e fico oferecendo milagres a você na internet ou na televisão? Isso é competição com as outras igrejas. Se ocorre milagre na tua igreja, que fique lá. Glória a Deus, aleluia. Que seja divulgado, então, de uma maneira saudável e santa. Não eu pegar o microfone, postar um vídeo lhe oferecendo milagres e dizer que a minha igreja é a melhor do Brasil. Essa contenda quem traz na mídia e em outros campos da comunicação é o espírito da vanglória e do emulador. É Jesus a estrela central, é ele que tem que aparecer. Como disse João Batista, que eu diminua e ele cresça. Tão logo que Jesus aparece, João Batista passa para trás. Não é o discípulo maior do que o seu Senhor. Eu tenho que procurar trazer a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo para dentro da igreja. Eu não posso sair por aí divulgando vídeos. Olha, o paralítico levantou aqui na nossa igreja. É uma coisa que é para acontecer dentro da igreja e lá está. O máximo que eu posso dizer, irmão, Jesus opera aqui na nossa igreja. Claro que opera. Glória a Deus. Claro que opera. Eu não tenho dúvida nenhuma. Mas tem igreja que não é o Senhor que opera. Quem tem caneta escreve o que quer, irmãos. Quem tem a Bíblia prega o que quer. Quem quer escrever livro escreve. Quem tem boca vai a Roma, não é? Agora vamos ver quem está sendo usado pelo Espírito de Deus. Isso é que é o difícil de detectar hoje em dia, não? Como que um pastor diz que é pastor, pega um microfone, posta um vídeo dizendo: agora você vai ficar paraplégica e só vai andar quando eu der a ordem. Quando eu der a ordem, você vai ficar cega. Quando eu quiser, você vai andar. Eita, glória. Se você é ovelha deste ministério, desse pastor, expulse o diabo dele.
Ele só não está mais endemoniado por falta de espaço. É o espírito do engano. Isso é hipnotismo, te digo com toda certeza. Jesus jamais, irmão, brincaria com os dons dele. Então eu passo anos pedindo um dom a Deus, e quando ele me dá esse dom, no meio de lutas e de muitas batalhas travadas, de lutas de arrepiar o cabelo, ele me pega para brincar com o dom dessa maneira. Ele traz o paralítico, ele traz o hospitalizado para curar na igreja, quando não há mais recurso na medicina. Ele não vai dizer agora, seria ele brincar com ele mesmo. Tu vai ficar paralítica e só vai andar quando eu quiser. E tem pastor que faz isso. Tá aí. Procura os vídeos que você acha. Isso é demônio na traseira desse pastor. Se você é ovelha, diga, nem queima, torra. Ore por este homem que é um exaltado, não conhece o evangelho, está com a alma enferma, coração amargurado, não conhece o dom de Deus. Ah, mas pastora Nadia, eu fui salva nessa igreja. Sim, ninguém duvida disso. As igrejas dos falsos profetas estão a serviço de Deus na terra. Porque senão Deus exterminaria todas elas. Deus deixa. Para quê? Para que os verdadeiros resplandeçam, porque os vasos de Deus têm que brilhar. Não resta dúvida, você foi salvo pela palavra. Eis que o semeador saiu a semear. Uma semente cai em pedregal, outra cai em terra fértil, não é assim? O que você ouviu da palavra foi o que te salvou. Não foi o espírito do engano na vida do pastor. Deus tem compromisso com a palavra, não com enganadores. A palavra, depois de lida e explanada, ela se torna uma espada de Deus a serviço dele na terra. O diabo é sujo, enganador. Nós fomos vencidos por ele no Éden. Não subestime o poder do diabo. Vou ler para vocês aqui em Ezequiel, glória a Deus, no capítulo 28, versículo 3. Eis que és mais sábio, eis que mais sábio és que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Deus está falando nesse versículo, nesta palavra de Ezequiel 28, descreve como é o diabo. O Senhor está descrevendo ele aqui, principalmente no versículo 11, até que ele foi músico no céu. Leia, procure ler a Bíblia. Não peque por omissão da falta de leitura da palavra de Deus. Por isso que muitos erram. Muitos andam errantes nessa estrada, pastores errando, pastores que foram idiotizados pelo diabo. Glória a Deus. Amados, não engana a sua alma. Quando o diabo é entrevistado, é isso que ele quer que o pastor entreviste. Ele precisa de um corpo, não é? E ele está enganando os pastores que foram idiotizados por eles. Foram imbecilizados por ele, porque a minha não engana. Glória a Deus. Quem vive com sinceridade e se santificando e orando na presença de Deus e jejuando, ele não engana. Glória a Deus nas alturas. Não engana. Procura buscar o Senhor em espírito e em verdade. Quando ele está sendo entrevistado, ele fala do que lhe é próprio. Ele confessa as suas obras. Ele quer divulgar as obras que ele faz para prejudicar a humanidade. O Senhor diz, em meu nome expulsarão os demônios, falarão nova língua. Deus manda expulsar os diabos e não desafiá-los ou brincar com ele. Tome cuidado, amados irmãos, com a competição que foi a apostasia de 1 Timóteo capítulo 4, que descreve a apostasia, homens que não sofreriam mais a sã doutrina, mas teriam a consciência cauterizada por demônios. São cegos, glória a Deus, e não se permite abrir os olhos pelos conselhos de Deus, do Altíssimo. Querem continuar cego. Vai Deus usar a irmã Nadia para falar com algum deles, para ver uma coisa.
Eles querem me ouvir? Eles vão mandar os guardas-costas me pegarem e me jogarem lá fora. Glória a Deus. Se torna os insensatos. Começaram pelo espírito e terminaram na carne. Por causa do dinheiro. A competição, a emulação entrou por causa do dinheiro. A minha igreja tem mais dólar, a minha igreja tem mais milhões na conta dela. Todo pastor que colocar o númerozinho da conta dele, pedindo dinheiro no YouTube, seja lá onde for, em televisão, ele é falso profeta. Te digo sem medo de errar. Pedindo dinheiro a você. Não faça isso. Porque Deus me deu uma visão do inferno. Que é tanto quem paga como quem recebe as peitas. Deus chama de peitas, que são as propinas. Glória a Deus. Vão para a perdição. Glória a Deus. Vê se a conta da igreja ou a minha conta está aí no pezinho do vídeo. Eita glória. Deus não manda nós pedir nada para ninguém. É dentro da igreja. Comunicai com os santos nas vossas necessidades. Deus chamou a Pedro e disse: Pedro, tu me ama, ama, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me ama, amo, Senhor, apacenta meus cordeiros. Não foi saquear o bolso das ovelhas nem dos cordeiros. Foi apacentar. É Deus o provedor. É Ele que traz na hora que Ele quer. Ele tirou dinheiro da boca do peixe. E Ele diz: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Fuja desses pastores que querem saquear o teu bolso para ter igrejas grandes, bonitas e decoradas. E Deus não está nesse negócio, porque Ele não vai levar a igreja física, a alvenaria da igreja. Ele não vai levar cortina nem piso, nem mármore da igreja. Ele vai levar você com toda a sua essência espiritual para o céu. Fuja dessas igrejas que saqueia teu bolso, que perde ofertas e dízimo antibíblicos. Estaremos mais para frente postando um vídeo sobre dízimos e ofertas. Vamos ver dentro da Bíblia? Glória a Deus. O diabo quer ser entrevistado, irmãos. Glória a Deus. Como que um pastor pega um lencinho e diz: eu vou jogar um lencinho em você. Agora você vai andar. Você vai se paralisar. Passou um pastor desse aqui dentro da igreja, nossa, e mandou que 2 jovens segurassem um na mão do outro. A mão de vocês vai grudar, e quando eu jogar o lencinho, ela vai desgrudar. Ei! E para que Jesus quer uma obra dessa? Que propósito ela traz? Que edificação traz? Isso me cheira a começo de piada infame e magia negra. Jesus não toma no cálice do diabo. No cálice que Jesus toma, o diabo não toma. Glória a Deus. Isso nunca foi obra do Altíssimo. Mas em Manadi, lá no caminho de Damasco, Paulo ficou cego. Jesus cegou Paulo, sim. Porque ele ia matar os cristãos em Damasco. E Jesus barrou com a glória dele. Você tem essa glória no corpo? Para fazer os outros ficar cegos? Isso hoje em dia é hipnotismo. Deus não dá a glória dele para ninguém. Jesus ofusca com a glória dele, ofusca os olhos de Paulo. E depois escolhe um vaso para abrir os olhos de Paulo, com o dom da cura. Porque Jesus emanava glória, você e eu não emanamos glória nenhuma. Glória a Deus. Pelo contrário, se nós não vigiar, nós ficaremos cegos. Glória a Deus. Espiritualmente falando. Jesus é Jesus, homem é homem e demônio é demônio. Glória a Deus. Não misture as coisas. Mas Manadi, a sombra de Pedro curava. Sim, caso isolado. Nunca mais Deus usou ninguém para curar com a sombra. Caso isolado. Você tem que ficar nos 9 dons que a Bíblia revela. Tem algum dom chamado sombra aí? Eu nunca ouvi falar. Os aventais de Paulo curavam. E hoje é pastor tirando o paletó. E o demônio faz uma festa com ele depois, não é? Ficam brincando com o diabo. Sim,
caso isolado. Você já viu algum dom por aí na Bíblia chamado avental? Glória a Deus. Você tem que ficar nos 9 dons, trabalhar com os talentos e as virtudes que Deus lhe deu para ele. Glória a Deus. Não é pegar as coisas lá do passado que foram isoladas, que Deus fez uma única vez, e trazer para o dia de hoje para impressionar seu A ou seu B, ou competir com os outros irmãos. Obra demoníaca. Esses ministros, esses pregadores, não estão mais endemoniados por falta de espaço. Oh, glória a Deus. Tome cuidados, querido. Deus também me deu esses dias uma revelação que os pastores vão trazer uma tinta para dentro da igreja. E mandou eu tomar cuidado e abrir os olhos e denunciar. Não sei aonde vai ser essas igrejas. Como naqueles filmes de Hollywood, que faz aquelas maquiagens de ferida e tudo. Essa tinta deixava uma lepra, deixava como um hematoma. E ela durava uns 15 minutos do corpo e desaparecia por completo. E o Senhor dizia que os pastores enganadores da terra irão usar essa tinta para enganar muita gente e extorquir dinheiro. É o tempo exato que o obreiro entrevista a vítima, a suposta vítima dos supostos ferimentos. Enquanto ele entrevista, ele vai dizendo: você crê no milagre? O Senhor me revelava. Você crê no milagre que vai acontecer agora? A tinta vai desaparecendo enquanto ele vai falando. Diz: olha aí, igreja, o milagre aconteceu. O Senhor tem me revelado estas coisas. Em cima de púlpitos podres que ele não está presente. Glória a Deus. Pessoas caídas no chão, falando que estão arrebatadas, que estão flutuando no teto, que estão flutuando por aí. Magia negra, feitiçaria. Isso é mediunidade de médio alcance, de longo alcance. Isso é transladação satânica. Que Deus me revelou. Nunca fui bruxa, nunca fui feiticeira, nunca andei nesse lugar. Deus me mostrou que isso é transladação satânica. Deus trasladou Filipe, como está escrito em Atos 26, de Gaza para Azoto. A transladação é diferente de arrebatamento, porque a transladação leva o corpo, a alma, o espírito e o sentido. Filipe foi arrebatado quando pregava para o eunuco da rainha Candace. Glória a Deus. De Gaza para Azoto. Enoque e Elias foram trasladados. Quando é com corpo, carne e sangue, é transladação. Deus não faz isso na igreja, porque nós não saberíamos discernir a transladação satânica com a de Jeová. Então Deus parou por ali. Nesses 3. Glória a Deus. Hoje em dia tem essas transladações satânicas. É obra do diabo dizer que o espírito flutuou do telhado. A pessoa acordada. Arrebatamento, a pessoa tem que apagar por completo. Como no estado de coma. Ela não pode. Ali, se ela estiver vendo alguma coisa, é o dom do visão. Ela sair do corpo sem perder o sentido. Não creia, porque é transladação do diabo. E nós vemos isso, que Jesus se deixou trasladar por Satã, em Evangelho de Mateus 4, na sua tentação. Ele foi do deserto para o pináculo do templo em Jerusalém, alto, muito alto. E o Senhor disse: se tu és filho de Deus, te lança daqui para baixo. E ele disse: não tentarás o teu Deus. O diabo apresentou a Cristo um espírito suicida, que o diabo tem muitos espíritos ao seu comando. Apresentou a Cristo um demônio suicida. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Transladação. O Senhor deixou-se, porque Deus, o Senhor tem controle do diabo. Deixou-se levar pelo diabo até lá. Glória a Deus. Então tem esse cuidado dentro das igrejas. O diabo tem enganado muitos pastores, muitos ministros. Nós somos obreiros, independente do crachá que usamos de pastor, presbítero, bispo, bispa.
tudo isso não vai entrar no céu. Lá só entra ovelha. Não temos crachá, nada disso no céu. E nem placa de igreja, porque quando eu fui no céu não tinha. Não vi essas coisas lá. Estaremos diante do nosso supremo pastor, do único pastor e bispo das nossas almas, como diz o livro de Hebreus. Tome cuidado, irmão, não se deixe enganar pelo espírito do engano, que está aí a todo vapor, com as suas misérias, as suas apostasias dentro das igrejas de Deus. E os pastores não permitem os Eliseu colocar a farinha na panela. Tá faltando João Batista e sobrando Salomé, pedindo cabeça de crente. Amados, eu espero ter lhe ajudado nesse vídeo. Que Deus lhe abençoe ricamente. A paz do Senhor Jesus.